Salve, salve, Crude Lover! E aí, tudo na paz? Este é o primeiro vídeo longo de 2025, então queremos aproveitar para te desejar um excelente início de ciclo. E o título do vídeo que nós vamos reagir é por isso que os humanos não são onívoros. Além de ser um assunto muito interessante, o que também nos chamou a atenção foi a produção deste vídeo. Ela é muito bem feita. Nós fizemos uma tradução automática que nem sempre fica clara. Então, se você ficar com alguma dúvida, acompanhe pela legenda, que foi feita com muito carinho e amor para você. Então já aproveita e valoriza o nosso trampo, hein? Deixa seu like. Sem mais delongas, bora reagir? Quando suas crenças antigas são desafiadas, as pessoas tendem a procurar desculpas em geral. Essas desculpas se enquadram em duas categorias principais: desculpas que atacam a validade da crença desafiadora e desculpas para manter o status quo. Uma das desculpas mais comuns para manter o status quo é que os humanos são onívoros, mas isso é realmente incorreto. Os humanos não são anatomicamente onívoros, os humanos são anatomicamente FR. Frugívoros. Este é um assunto muito polêmico e interessante, né? George, agora, os frugívoros são ligeiramente diferentes dos herbívoros, mas eles podem ser usados de forma intercambiável porque ambos são herbívoros, mas falaremos mais sobre isso depois. O argumento da evolução humana, se apresentado de forma convincente, é uma espécie de bala de prata, pois prova que o veganismo não é apenas a melhor escolha para questões éticas e ambientais, mas também é a dieta natural dos humanos. Agora, há muitos pontos neste argumento e nós não tenho tempo para abordar todos eles neste episódio, então vamos nos concentrar em duas das evidências mais fortes: as características anatômicas dos humanos e nossa evolução de um cérebro grande. Então, vamos comparar as características anatômicas dos carnívoros e dos comadores de plantas. Comadores de carne: comadores têm garras, comadores de plantas têm mãos ou cascos. Comadores de carne têm dentes afiados, comadores de plantas têm dentes geralmente planos. Comadores de carne têm um trato intestinal curto, comadores de plantas têm um trato intestinal longo. Comadores de carne resfriam seus corpos ofegando, comadores de plantas resfriam seus corpos suando. Comadores de carne beba lambendo, os herbívoros beba tomando goles. Os carnívoros produzem sua própria vitamina, seus herbívoros a obtêm de sua dieta. Agora, os carnívoros e os herbívoros são os dois extremos do espectro. Os onívoros ficam em algum lugar no meio. Eles têm uma anatomia mista entre carnívoros e os humanos. Herbívoros, no entanto, têm todas as características dos herbívoros. Não temos uma única característica anatômica de um carnívoro e não temos uma anatomia mista como a de um verdadeiro onívoro. Outra característica anatômica notável dos humanos que sugere que somos completamente selvagens é o nosso TR. Visão cromática. Os carnívoros têm visão dicromática. Eles são essencialmente daltônicos, porque tudo o que precisam ver é o movimento da presa. Os herbívoros comem principalmente folhas verdes e, como basicamente todas as folhas são verdes, na verdade eles não precisam ver cores, então eles têm visão dicromática, assim como os carnívoros. Frugívor tem visão cromática TR. Podemos ver cores porque precisamos ser capazes de identificar frutas e vegetais maduros. Nossa visão cromática TR é mais uma evidência que nos separa dos carnívoros e herbívoros e sugere que somos verdadeiros frugívoros, e isso faz sentido quando consideramos nossa linha do tempo evolutiva. Os hominídeos vêm evoluindo há 20 milhões de anos, mas só desenvolveram a capacidade de usar ferramentas para caça há cerca de 2 milhões e meio de anos. Então, por aproximadamente 90% da evolução dos hominídeos, a dieta consistia exclusivamente de plantas. E mesmo quando os hominídeos eram capazes de caçar, estima-se que a carne compreendia menos
de 3% da dieta paleolítica porque caçar com ferramentas de pedra é simplesmente difícil. Os hominídeos paleolíticos simplesmente não comiam carne suficiente para desenvolver adaptações especializadas para comer. Imagina que treta que seria caçar um mamute. Não é uma tarefa simples, né? Carne. Agora vamos falar sobre cérebros grandes. Nossos cérebros requerem uma quantidade enorme de energia, embora eles constituam apenas 2% de todo o nosso peso corporal. Eles consomem até 25% da nossa energia calórica total. Um quarto. Em um dia, e de acordo com um estudo recente de Harvard, fonte preferida de energia para o nosso cérebro é glicose, e a glicose ocorre exclusivamente em plantas. A carne não contém carboidratos ou glicose, então comer carne não poderia ter levado ao desenvolvimento de um cérebro grande. Porque a carne simplesmente não contém o combustível ideal para um cérebro grande. Mas é aqui que fica interessante: algumas plantas têm mais glicose do que outras plantas. As folhas têm uma baixa concentração de glicose. Um verdadeiro herbívoro comer exclusivamente vegetais folhosos não é não consumir glicose suficiente para desenvolver um cérebro grande como o nosso. Frutas têm uma concentração maior de glicose do que folhas, então um frutívoro está recebendo mais glicose e mais calorias em sua dieta do que um herbívoro, e é por isso que os primatas têm um poder de processamento cerebral mais semelhante ao dos humanos. No reino animal, agora amiláceo vegetais como batata, caçova ou abóbora têm uma quantidade enorme de glicose, mas há um problema: eles contêm amido resistente, que é indigesto quando cru, e é aí que o cozimento entra em cena. O calor do cozimento quebra o amido resistente para que possamos digerir. É assim que, de acordo com esses estudos recentes, a descoberta e utilização do fogo e a capacidade de amidos resistentes à Coca-Cola e o subsequente acesso a grandes quantidades de glicose é o que nos permitiu desenvolver cérebros tão grandes. Outro estudo que a gente encontrou também são de duas brasileiras, aqui na matéria da Veja. O título da matéria é Hábito de Cozinhar Desenvolver o Cérebro Humano. E é de uma neurologista e uma bióloga. Nós vamos deixar o link da matéria na descrição do vídeo para você depois dar uma conferida. E também vamos deixar o link do artigo em inglês, tá? E se pensarmos nisso em comparação com outras espécies, isso faz todo o sentido. Muitas outras espécies comem carne e nunca desenvolveram um cérebro grande como nós. Muitas outras espécies comem plantas e nunca desenvolveram um cérebro grande como nós. Os primatas são os únicos que chegaram perto porque comem uma dieta abundante em glicose, mas não tão abundante quanto vegetais ricos em amido cozidos. Cozinhar faz a diferença. Agora, em tempos de fome, nosso cérebro tem a capacidade de derivar energia de cetonas, que são ácidos formados quando nosso corpo decompõe gordura para obter energia, mas esse processo biológico só ocorre quando nossos corpos estão privados de glatose. É um estado metabólico de emergência. Isso acontece, por exemplo, quando uma pessoa faz um jejum prolongado de mais de 3 dias. O que acontece? Os estoques de carboidratos se esgotaram e o corpo começa a utilizar a gordura como fonte de energia. A capacidade de cozinhar e digerir vegetais ricos em amido nos permitiu desenvolver um cérebro grande, não carne. Então, quando alguém tenta justificar comer animais porque acredita que os humanos são onívoros, você pode garantir que sim, os primeiros humanos mataram e comeram alguns animais, mas comer animais não desempenhou um papel grande o suficiente em nossa evolução para afetar nossa anatomia ou fisiologia. Nossos corpos são projetados para comer plantas. O que esse vídeo deixa a entender é que então a alimentação ideal do ser humano seria uma alimentação vegana e híbrida, entre crua,
e cozida. E aí isso nos fez pensar, será então que a alimentação crudívora vegana não é a ideal do ser humano? Nós acreditamos que sim, ainda é. Por quê? Porque nos dias de hoje, se a gente tiver condição financeira, a gente tem um acesso muito mais facilitado ao alimento do que no passado. É só ir à geladeira. Nós não precisamos ficar 9 horas e meia procurando comida e se alimentando. E outra, a gente também tem acesso a fontes de superalimentos, raízes, sementes, oleaginosas, algas marinhas desidratadas e transformadas em pó, que nem a espirulina. O que é necessário ser feito é a pessoa que decide ter uma alimentação crudívora vegana passar no nutricionista, de preferência crudivegano. E a gente tem a sorte de, no Brasil, ter 2 profissionais da saúde que são exatamente isso, nutricionistas e crudívoros veganos. É o Dr. Eduardo Coraça e a doutora Ana Vasconcelos. Então, se a gente garantir que a gente conseguiu ingerir a quantidade de calorias necessárias e os nutrientes necessários para que o corpo continue rodando e ao mesmo tempo prosperando, esse para nós, na nossa concepção, seria o ideal para o ser humano. Mas e aí? Nós queremos saber a sua opinião. O que você acha disso? A gente vai ficando por aqui. Um beijo de muita luz no seu coração e até a próxima.